Ela pensou estar apenas cuidando de mais um ferido anônimo no hospital da vila, mas a ternura entre curativos e silêncios logo se transformou em algo mais profundo. O que ela não sabia era que o homem de olhar doce e palavras gentis escondia um título nobre e um destino já traçado. Quando ele se revelou como duque e contra todas as regras da sociedade, ajoelhou-se diante dela com um pedido inesperado, o mundo ao redor parou e nada mais voltou a ser como antes. Antes de iniciarmos a história, gostaria de pedir para se inscrever no canal, deixe seu gostei e um comentário. Da onde está assistindo esse vídeo? Era um outono particularmente ameno em Netherfield, um vilarejo pitoresco aninhado nas verdes colinas de Yorkshire, no ano de 1875. As folhas das árvores, em tons de cobre e ouro, tapetavam as ruas de paralelepípedos, e a fumaça das chaminés subia em espirais suaves contra o céu azul límpido. Isabella Fontes, 20 e poucos anos, de porte elegante e olhos castanhos que guardavam uma melancolia discreta, preparava-se para o chá da tarde na residência dos Carmichael. A família Fontes, outrora respeitada por sua fortuna em terras e negócios de lã, havia sofrido um declínio abrupto anos antes, após uma série de infortúnios financeiros misteriosos, deixando Isabella e sua idosa tia, Dona Clara, com pouco mais que um nome e a casa antiga, que lentamente ruía sob o peso do tempo e da falta de recursos. Isabella agora trabalhava como acompanhante de Lady Carmichael, uma mulher de temperamento volátil e uma notável aversão à ostentação de pobreza. Sua função era ler para Lady Carmichael, organizar suas correspondências e, mais importante, servir como um adorno silencioso, quase invisível durante os eventos sociais. Hoje, porém, não seria um dia de invisibilidade. A alta sociedade local, composta por antigos amigos de seus pais e novos ricos que ansiavam por se afirmar, reunia-se para o chá anual, um evento que Isabella sempre detestou. Enquanto ajeitava as xícaras de porcelana e os delicados biscoitos de aveia sobre a mesa de mogno lustroso, ouviu a voz estridente de Lady Cecilia Ashworth, uma antiga amiga de infância que agora era a esposa de um barão recém-nomeado. Cecília, com seus cabelos loiros impecavelmente arrumados e um vestido de seda azul que ofuscava a modesta roupa de Isabella, aproximou-se. Seus olhos azuis, antes gentis, agora carregavam uma malícia disfarçada por um sorriso forçado. Ora, se não é a senhorita Fontes, disse Cecília, a voz escorregadia como mel, mas afiada como uma lâmina. Pensei que a encontraria na cozinha preparando a infusão. Que surpresa vê-la servindo os convidados tão de perto. Ou talvez tenha sido promovida a copeira-chefe. Um silêncio constrangedor pairou sobre o salão. As outras damas presentes, que antes conversavam animadamente sobre as últimas fofocas e os novos bordados, viraram seus olhares para Isabella. O rubor subiu ao seu pescoço e rosto, uma onda de calor que a fez sentir-se pequena e insignificante. O ar pareceu rarear. Ela sentiu o peso de cada olhar, cada julgamento silencioso que a atravessava. Era a humilhação pública que mais temia. Lady Cecília, respondeu Isabella, sua voz um fio quase inaudível, mas tentando manter a postura. Estou auxiliando Lady Carmichael, como é meu dever. Cecília riu, um riso agudo que arranhou os ouvidos de Isabella. Dever? Ah, sim, o dever imposto pela necessidade, não é mesmo? É uma pena ver como os ventos mudam. Sua família tão grandiosa agora. Bem, não é para qualquer um manter-se no topo, não é? Ela pegou um biscoito da travessa, seus dedos finos quase roçando os de Isabella, um gesto calculado para intensificar o desconforto. Mas, convenhamos, Isabella, você sempre foi tão comum. Nunca teve o brilho necessário para sustentar a posição.
mesmo quando a tinha. As palavras de Cecília, ditas com uma falsa compaixão que era mais cruel que qualquer insulto direto, perfuraram Isabela como agulhas. Ela sentiu-se rejeitada, não apenas por Cecília, mas por todo aquele círculo que outrora a acolhera. Seu coração apertou-se, e por um instante sentiu a urgência de sair correndo, de desaparecer. A humilhação era profunda, e a cada segundo que se mantinha ali, a dignidade que tanto se esforçava para preservar parecia esvair-se. Ela era uma Fontes, sim, mas que tipo de Fontes era ela agora? Desprezada, vista como uma sombra do que sua família um dia fora. Isabela respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Levantou o queixo ligeiramente, seus olhos fixos na mesa, evitando o olhar zombeteiro de Cecília. "Se me dão licença, preciso verificar se há mais chá quente", disse ela, sua voz ainda trêmula, mas com uma nota de firmeza recém-encontrada. Virou-se e afastou-se do grupo, sentindo os olhares de escárnio em suas costas. A humilhação era uma ferida aberta, mas a chama de sua resiliência, ainda que fraca, recusava-se a apagar. Ela era Isabela Fontes, e aquela não seria a última palavra sobre ela. A memória daquele dia em Netherfield permaneceu gravada na alma de Isabela, uma cicatriz invisível, mas dolorosa. A vida na vila, outrora um refúgio de memórias queridas, tornara-se insuportável. A cada olhar, a cada murmúrio, a humilhação se reacendia. Lady Carmichael, percebendo a crescente infelicidade de Isabela, e talvez um pouco cansada da tensão social que a presença da jovem causava, ofereceu uma solução. Uma vaga como dama de companhia para sua prima distante, a viúva Sra. Elara Cavendish, em Londres. Embora o posto fosse ainda mais modesto, a perspectiva de escapar da opressão de Netherfield era um bálsamo. Assim, numa manhã fria de meados de 1876, Isabela embarcou num trem fumegante, deixando para trás as colinas verdes de Yorkshire e a tia Clara, que a abraçou com lágrimas nos olhos e um lenço rendado. A viagem foi longa e tediosa, mas a cada quilômetro que a afastava da província, uma pequena chama de esperança se acendia em seu peito. Londres, a capital do Império, era um universo de possibilidades, um lugar onde talvez ela pudesse se perder na multidão e, quem sabe, se reencontrar. Ao chegar, o choque foi imediato. A névoa cinzenta e densa que pairava sobre a cidade parecia engolir os edifícios grandiosos e as ruas movimentadas. O cheiro de carvão queimado, de feno molhado e da fuligem dos trens pairava no ar, um contraste gritante com a fragrância de orvalho e terra úmida de Netherfield. Carruagens puxadas por cavalos robustos tropegavam sobre o calçamento irregular, seus pneus de madeira rangendo e os cascos ressoando em um ritmo incessante. Vendedores ambulantes gritavam suas mercadorias, enquanto cavalheiros de cartola apressavam-se e senhoras com seus crinolinas volumosos deslizavam pelas calçadas, uma sinfonia de ruídos e imagens que sobrecarregavam os sentidos de Isabela. A residência da Sra. Cavendish situava-se num bairro elegante mas discreto, em Kensington. Era uma casa de 3 andares, com uma fachada de tijolos vermelhos escurecidos pelo tempo e pela poluição da cidade. Portas de madeira escura com aldravas de bronze e janelas altas, algumas com pequenos balcões de ferro forjado, davam-lhe um ar de sobriedade e refinamento antigo. Ao adentrar, Isabela foi recebida por um salão de entrada com piso de mármore e uma escadaria majestosa, cujos degraus rangiam levemente sob os pés. O interior era menos suntuoso do que ela imaginara, mas impecavelmente limpo e organizado, repleto de móveis antigos e pesadas cortinas de veludo. A senhora Elara Cavendish era uma mulher de cerca de 60 anos,
magra, com cabelos grisalhos meticulosamente presos em um coque apertado. Seus olhos azuis, por trás de óculos de armação fina, examinavam Isabela com uma curiosidade aguda, mas sem a malícia de Lady Carmichael. "Seja bem-vinda, senhorita Fontes", disse ela, sua voz grave e um tanto rouca. "Espero que se adapte bem à agitação de Londres. Minha casa, embora não seja um palácio, oferece um refúgio de paz. Sua principal função será organizar minha biblioteca, catalogar meus documentos e, ocasionalmente, acompanhar-me em minhas visitas sociais. E, claro, manter a discrição acima de tudo." Isabela assentiu, sentindo um alívio sutil. A senhora Cavendish parecia exigente, mas justa. Naquela noite, em seu pequeno quarto no terceiro andar, com vista para os telhados de Londres e o distante brilho dos lampiões a gás, Isabela desfez sua modesta bagagem. O quarto era simples, mas aconchegante, com uma cama de ferro, uma cômoda de madeira escura e uma pequena escrivaninha perto da janela. Ela sentou-se, observando a cidade adormecida, e permitiu-se um momento de reflexão. A vulnerabilidade de sua nova posição era palpável. Longe de sua tia e de qualquer apoio familiar, ela era uma jovem mulher sozinha, na vasta e indiferente Londres, com pouquíssimos recursos. No entanto, havia uma dignidade em sua resiliência, uma força tranquila que se recusava a ser esmagada. Ela se lembrava das palavras de seu pai, ditas há muito tempo, antes que a desgraça os atingisse. A verdadeira nobreza não está na fortuna que se possui, mas na integridade que se mantém, Isabela. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, um lembrete constante de quem ela era, apesar das circunstâncias. Londres seria um desafio, mas Isabela estava determinada a enfrentá-lo com a cabeça erguida. A vida na casa da senhora Cavendish rapidamente estabeleceu um ritmo. As manhãs eram dedicadas à organização da vasta biblioteca, um labirinto de estantes empoeiradas e volumes encadernados em couro. Isabela, uma leitora voraz, encontrava um consolo silencioso entre os livros, um refúgio de mundos distantes e ideias complexas. As tardes incluíam passeios chaperonados pela senhora Cavendish, visitando casas de chá ou galerias de arte, onde Isabela se esforçava para parecer interessada nas conversas banais da alta sociedade, enquanto absorvia o burburinho da capital. Em uma noite fria de inverno de 1877, um convite para um baile no Palácio de Somerset chegou. A senhora Cavendish, apesar de sua natureza reservada, mantinha uma rede de contatos sociais. "Você virá comigo, Isabela", disse a senhora Cavendish, para surpresa da jovem. "Preciso de um par de olhos aguçados para me ajudar a identificar certas figuras. E, claro, para segurar minha bolsa e leque." Isabela sentiu uma mistura de apreensão e excitação. Seria sua primeira incursão nos grandiosos salões da alta sociedade londrina. Para a ocasião, a senhora Cavendish emprestou-lhe um vestido de seda azul escuro, de corte simples, mas elegante, que havia pertencido à sua filha já falecida. Era um pouco folgado, mas Isabela conseguiu ajustá-lo com alguns pontos discretos. Não era um crinolina suntuoso, como os que via nas vitrines, mas era digno, com os cabelos presos em um coque baixo, enfeitado com uma simples fita de veludo e sem joias além de seu pequeno broche de pérolas. Isabela sentiu-se como uma Cinderela moderna, pronta para a meia-noite. O Palácio de Somerset era um espetáculo deslumbrante. As carruagens alinhadas na entrada, os lacaios em libré abrindo as portas para casais ricamente vestidos, o brilho dos lampiões a gás iluminando a fachada imponente. Ao adentrar os salões, Isabela sentiu-se transportada para outro mundo. Lustres de cristal cintilavam no teto, derramando uma luz dourada sobre as dezenas de pares dançando a valsa.
Os violinos e pianos enchiam o ar com melodias vibrantes, enquanto o murmúrio das conversas e o sussurrar dos vestidos de seda formavam uma sinfonia peculiar. Os vestidos de crinolina eram verdadeiras obras de arte, com rendas, brocados e laços, e os cavalheiros em seus fraques e cartolas pareciam estatuetas de elegância. Isabela sentiu-se deslocada, uma pequena figura no meio de tanta opulência. Ela observava, fascinada, a grandiosidade da cena, mas também a superficialidade das interações. As damas, com seus leques, trocavam segredos e risadas ensaiadas, enquanto os cavalheiros discutiam política e negócios. Ela estava ali como uma observadora privilegiada, mas invisível. Enquanto a senhora Cavendish se dedicava às suas observações, Isabela recuou para um canto mais tranquilo, perto de uma janela que dava para os jardins iluminados. Foi então que sentiu um olhar sobre si. Discreto, mas persistente, ergueu os olhos e encontrou o de um homem parado do outro lado do salão. Ele era alto, de cabelos escuros e olhos azuis penetrantes, com uma mandíbula forte e um ar de distinção. Usava um fraque impecável e parecia estar mais alheio ao burburinho do que a maioria. Era o Duque Ricardo de Ravensworth. Isabela o reconheceu das raras vezes em que lera os jornais da alta sociedade. Um homem poderoso, herdeiro de uma das mais antigas e ricas famílias da Inglaterra, conhecido por sua inteligência afiada e sua reserva. Diziam que ele era um tanto excêntrico, preferindo seus livros e seus projetos filantrópicos à agitação social. Ele não a cumprimentou nem fez qualquer movimento em sua direção. Apenas a observou por alguns instantes, um olhar que parecia perscrutar além da superfície de seu vestido modesto e de sua posição humilde. Não havia julgamento em seus olhos, nem a familiar piedade. Havia algo mais, uma curiosidade quase estudiosa, ou talvez um reconhecimento sutil. Isabela sentiu um arrepio. Aquele olhar era diferente de tudo o que havia experimentado. Ele era um homem de status incomparável, e ela apenas uma dama de companhia. Que poderia um duque ver nela? Ela rapidamente desviou o olhar, sentindo o rubor retornar ao seu rosto. Aquele breve momento, no entanto, deixou uma marca. O Duque de Ravensworth, o enigmático Ricardo, a havia notado. No meio de todo aquele brilho e riqueza, seus olhos se fixaram nela, a jovem quase invisível. Era um momento efêmero, mas que reverberaria na mente de Isabela muito depois que os últimos acordes da orquestra se silenciassem e os salões ficassem vazios. Um mistério havia sido plantado, um olhar que prometia algo mais do que a simples conveniência social. Os dias que se seguiram ao baile no Palácio de Somerset voltaram à rotina, mas a imagem do Duque Ricardo e seu olhar perscrutador persistiam na mente de Isabela. Ela tentava se convencer de que era mera fantasia, a imaginação de uma jovem solitária. Contudo, a experiência a havia deixado com uma sensação de inquietação, uma sutil expectativa que não conseguia dissipar. Como dama de companhia da senhora Cavendish, a vida de Isabela era regida por um código de conduta rigoroso. Ela devia ser discreta, eficiente e, acima de tudo, invisível. Suas tarefas eram variadas: organizar a vasta biblioteca da senhora Cavendish, transcrever suas cartas, cuidar do jardim de ervas nos fundos da casa e acompanhar a viúva em suas visitas sociais ou passeios matinais pelo Hyde Park. Nessas ocasiões, Isabela era um mero apêndice, um objeto decorativo, jamais uma participante ativa nas conversas. A senhora Cavendish, embora não fosse abertamente cruel, possuía um temperamento exigente e um olhar afiado para as inadequações alheias. Senhorita Fontes, a discrição é uma virtude que se aprende com a vida, ela diria, com uma voz seca, ao pegar Isabela distraída em seus pensamentos.
Os segredos de uma casa devem permanecer dentro de seus muros, e os da sociedade em seu devido lugar. Apesar das limitações, Isabela encontrava pequenos prazeres e maneiras de manter sua dignidade. Ela dedicava-se à leitura, aproveitando os livros da senhora Cavendish, que raramente eram abertos, exceto por ela. Sua inteligência e curiosidade eram insaciáveis. Acreditava firmemente que, mesmo nas circunstâncias mais modestas, o cultivo da mente e do caráter era um ato de resistência. Em suas poucas horas de folga, Isabela escrevia para sua tia Clara, escondendo os detalhes mais duros de sua vida em Londres e enfatizando os aspectos pitorescos da cidade. Mas em seu coração, a sombra da queda de sua família ainda a assombrava. Seus pais haviam sido pessoas íntegras. Seu pai, um homem de negócios astuto e respeitado. A ruína, que veio em tão pouco tempo, sempre pareceu mais do que mero azar. Documentos financeiros sumidos, investimentos que se evaporaram, uma súbita virada de sorte após um negócio com um certo Sr. Blackwood, um nome que seu pai evitava mencionar nos últimos dias de sua vida. Dona Clara, em sua senilidade crescente, apenas recordava que alguém nos enganou, querida, um homem sem escrúpulos. Um dia, enquanto catalogava uma pilha de papéis antigos para a senhora Cavendish, Isabela encontrou um artigo de jornal amarelado, datado de alguns anos antes. Era uma pequena nota sobre a falência de um banco de investimentos e o envolvimento de algumas famílias da pequena nobreza em um escândalo financeiro. O nome do Sr. Blackwood saltou aos seus olhos. O artigo era vago, mas mencionava uma complexa rede de transações fraudulentas que levaram à desgraça de investidores incautos. Não havia menção explícita à família Fontes, mas a data e o nome eram uma estranha coincidência. Naquela mesma semana, durante um passeio matinal no Hyde Park, enquanto a senhora Cavendish conversava com uma amiga, Isabela sentou-se num banco, observando as crianças brincarem. De repente, uma figura alta e familiar passou. Era o Duque Ricardo de Ravensworth. Ele estava sozinho, caminhando em passos largos, com uma expressão pensativa. Ao vê-la, ele hesitou por um momento, seus olhos azuis encontrando os dela. Um aceno sutil, quase imperceptível para qualquer um que não estivesse prestando atenção. Foi tudo o que ele ofereceu, mas foi suficiente para incendiar a imaginação de Isabela. Ele não era como os outros cavalheiros da alta sociedade que a ignoravam ou a olhavam com condescendência. Havia algo nele que a fazia se sentir vista, compreendida, mesmo que nunca tivessem trocado uma palavra. Ricardo era um enigma, um homem de poder e influência que, por alguma razão, parecia notar a dama de companhia mais humilde. Isabela se perguntou se o Duque Ricardo sabia algo sobre o Sr. Blackwood, ou sobre os mistérios que rondavam a queda de sua família. Afinal, a alta sociedade era um novelo emaranhado de segredos e conexões. Mas como poderia ela, uma simples acompanhante, sequer pensar em abordá-lo? A ideia era absurda. No entanto, o artigo de jornal e a presença enigmática do Duque acenderam uma nova determinação em Isabela. Talvez a resposta para o enigma do passado de sua família não estivesse sepultada para sempre. E talvez, apenas talvez, o olhar discreto do Duque fosse mais do que mera curiosidade. A discreta atenção do Duque Ricardo não passou despercebida apenas por Isabela. Lady Cecília Ashworth, que havia se mudado para Londres e frequentava os mesmos círculos sociais que a senhora Cavendish, também notou. Cecília, com sua inveja persistente e seu senso de superioridade, viu a presença de Isabela como uma afronta pessoal, especialmente agora que a jovem, apesar de sua posição humilde, parecia atrair os olhares de um dos homens mais cobiçados da Inglaterra. Em um jantar na casa dos barões de Northumberland, onde Isabela acompanhava a senhora Cavendish, o ambiente era de requinte.
Pratos de prata brilhavam sob a luz suave dos candelabros, e as conversas murmuravam sobre os últimos acontecimentos políticos e os casamentos arranjados. Isabela, sentada na ponta da mesa, quase imperceptível, sentia o peso do olhar gélido de Cecília sobre si. Cecília, radiante em um vestido de veludo carmesim, aproximou-se da senhora Cavendish durante a sobremesa. "Minha querida Elara", ela começou com uma voz que parecia ensaiada. "Fico feliz em ver que encontrou uma acompanhante. Mas confesso que me surpreende a escolha. A senhorita Fontes, se não me engano, vem de uma família que, infelizmente, não goza mais da mesma reputação. Certas associações podem ser prejudiciais." A senhora Cavendish, conhecida por sua retidão, ergueu uma sobrancelha. "A senhorita Fontes é uma jovem digna e competente, Lady Cecília. Sua história familiar é de sua conta, não minha, nem da sociedade." Cecília forçou um sorriso. "Claro, claro. Mas rumores voam, não é mesmo? Ouvi dizer que a queda dos Fontes não foi apenas um infortúnio, mas resultado de algumas práticas duvidosas de seu pai. Investimentos arriscados, dívidas não pagas. Uma pena. E é sabido que maçãs podres tendem a estragar o cesto inteiro, não é?" As palavras de Cecília, ditas em um tom que pretendia ser inaudível, mas que reverberou pelos ouvidos de Isabela, foram um golpe. A insinuação de que seu pai era desonesto era um insulto imperdoável. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias, seus punhos apertando sob o tecido do vestido. Ela queria se levantar, confrontar Cecília, mas a educação e a consciência de sua posição a impediam. Foi então que uma voz grave e calma cortou a conversa. "Lady Cecília, acredito que esteja se esquecendo de onde estamos. A reputação de um homem não deve ser manchada por fofocas infundadas, especialmente na ausência de provas." Era o Duque Ricardo. Ele havia se aproximado, atraído pelo tom condescendente de Cecília. Seus olhos azuis encontraram os de Isabela por um breve instante, transmitindo uma mensagem de apoio tácito antes de se fixarem em Cecília, com uma expressão de desaprovação gélida. Cecília, pega de surpresa, gaguejou. "Duque Ricardo, não, eu apenas..." Lamentava a situação da senhorita Fontes. "Minha intenção não era ofender." "A intenção é sempre revelada pela forma, Lady Cecília", respondeu Ricardo, sua voz controlada, mas firme. "E a forma de suas palavras sugere mais malícia do que compaixão. Creio que a senhora Cavendish está mais do que apta a escolher sua própria acompanhante e a julgar o caráter de seus empregados." O Duque deu um leve aceno à senhora Cavendish e a Isabela, antes de se afastar para se juntar a um grupo de cavalheiros. O rosto de Cecília estava vermelho de fúria e vergonha. A senhora Cavendish, com um leve sorriso nos lábios, lançou um olhar significativo para Isabela. "Parece que o Duque de Ravensworth tem um apurado senso de justiça, senhorita Fontes, e uma perspicácia notável." Isabela sentiu uma onda de gratidão e perplexidade. O Duque, um dos homens mais poderosos da Inglaterra, havia se intrometido em sua defesa, arriscando um desconforto social. O gesto era pequeno, mas significativo. Um pilar de apoio num momento de vulnerabilidade extrema. A atitude de Cecília, por outro lado, apenas reforçava a amargura da injustiça. As palavras de Cecília sobre as práticas duvidosas do pai de Isabela ecoavam, misturando-se com a lembrança do Sr. Blackwood e do artigo de jornal. Havia mais na história de sua família do que apenas um infortúnio financeiro, e a humilhação de Cecília era apenas um sintoma de um mal maior. Isabela sentiu uma nova determinação. Ela não apenas sobreviveria em Londres, ela desvendaria o mistério que pairava sobre seu nome e restauraria a honra de sua família. E, de alguma forma,
O Duque Ricardo parecia estar inesperadamente conectado a essa jornada. O incidente no jantar dos Northumberland serviu para cimentar a curiosidade e talvez até o respeito do Duque Ricardo por Isabela. Nos passeios matinais da senhora Cavendish pelo Hyde Park, as ocasiões de encontro com o Duque tornaram-se mais frequentes, embora sempre fortuitas. Ele parecia ter o hábito de caminhar por lá nas primeiras horas, antes que o parque estivesse abarrotado de gente. Numa manhã de primavera, com o ar fresco e o sol filtrando-se entre as árvores, Isabela e a senhora Cavendish estavam sentadas em um banco, observando os primeiros botões das flores. Ricardo passou por elas, e desta vez, em vez de um simples aceno, ele parou. Senhora Cavendish, senhorita Fontes, cumprimentou ele, sua voz grave e agradável. Um dia esplêndido para uma caminhada, não acham? A senhora Cavendish, visivelmente satisfeita com a atenção do Duque, respondeu com sua formalidade habitual. De fato, Duque Ricardo, o ar fresco é revigorante para os nervos. A senhorita Fontes tem sido uma companhia agradável em meus passeios. Ricardo dirigiu seu olhar para Isabela. Imagino que sim. Tenho a impressão de que a senhorita Fontes possui uma perspicácia que muitos na sociedade preferem ignorar. Isabela sentiu o rubor em suas faces. O Duque é muito gentil, disse ela, sua voz mais firme do que esperava. Apenas tento observar o mundo ao meu redor. E o que tem observado, senhorita Fontes? Perguntou ele, um brilho de interesse em seus olhos. Que a verdade nem sempre se revela nas aparências, respondeu Isabela, pensando na própria situação e nas acusações de Cecília. E que muitas vezes as palavras dizem menos do que os silêncios. Ricardo sorriu, um sorriso raro e cativante que suavizava sua expressão geralmente séria. Uma observação muito sensata. Muitos de nós na sociedade aprendemos a esconder mais do que a revelar. Por vezes, por necessidade, outras, por covardia. Ele fez uma pausa, e um toque de melancolia pareceu ensombrear seus olhos. Minha própria vida é um emaranhado de expectativas e deveres familiares. Às vezes, anseio por uma simplicidade que nunca terei. Isabela, surpresa pela franqueza, arriscou-se. A simplicidade é uma virtude rara, Duque, mas a dignidade pode ser mantida em qualquer circunstância. E a senhora é a prova disso, senhorita Fontes, ele disse, o tom mais suave. Sua resiliência é notável. Tenho acompanhado com certa admiração sua postura inabalável diante das peculiaridades sociais. Ele aludiu, sem precisar mencionar, ao incidente com Cecília. A senhora Cavendish, percebendo o tom mais íntimo da conversa, interveio. Duque, tenho certeza de que a senhorita Fontes está grata por sua consideração, mas devemos continuar nossa caminhada, ou perderemos o horário do almoço. Ricardo assentiu, mas antes de se despedir, ele inclinou-se ligeiramente na direção de Isabela. Permita-me uma pergunta, senhorita Fontes. Li que seu pai tinha um notável conhecimento sobre a indústria da lã. É uma área de que me interesso bastante. Se me permite, talvez pudéssemos discutir o assunto em outra ocasião. Tenho alguns projetos em mente. Isabela arregalou os olhos, surpresa. Era um convite disfarçado, uma desculpa para um encontro que ia além das formalidades. Eu ficaria honrada, Duque, ela respondeu, tentando conter a excitação em sua voz. Meu pai tinha uma paixão pelo tema, e eu, como sua filha, absorvi muito de seu conhecimento. Excelente, disse Ricardo com um sorriso genuíno. Então, até breve, senhoritas. Ele se despediu e continuou seu caminho, deixando Isabela com o coração acelerado. Naquele dia, enquanto a senhora Cavendish falava sobre o clima e as novidades, Isabela mal a ouvia. A conversa com Ricardo havia revelado uma profundidade que ela não esperava.
Ele não era apenas um duque, era um homem complexo, talvez tão preso às expectativas quanto ela às suas circunstâncias. A menção à indústria da lã, um tema tão central na vida de seu pai, parecia uma ponte inesperada. Poderia ser uma forma de investigar o passado de sua família sem levantar suspeitas? Ou seria apenas a sua imaginação, criando conexões onde não existiam? A tensão em sua vida, entre sua posição modesta e os olhares da alta sociedade, aumentava. Mas agora havia também uma nova dimensão, a inesperada atenção do duque, que alternava entre a formalidade e um interesse velado, quase um enigma em si mesmo. Isabela sentia que estava à beira de algo grande, um segredo que não só a ligava a Ricardo, mas que também poderia desvendar a verdade sobre o infortúnio de sua família. Ela só precisava ter coragem para seguir as pistas que se apresentavam. A oportunidade para uma interação mais profunda com o Duque Ricardo surgiu de maneira inesperada. Um grande baile de máscaras estava sendo organizado em comemoração ao aniversário da Rainha Vitória, um evento que prometia reunir a nata da sociedade londrina em uma atmosfera de mistério e fascínio. A senhora Cavendish, para a surpresa de Isabela, decidiu ir. «Será uma ocasião interessante, senhorita Fontes», disse a senhora Cavendish com um brilho nos olhos. «Todos estarão escondidos atrás de suas máscaras, o que permite uma certa liberdade para observar e talvez para que se diga o que não se diria abertamente. Você virá, naturalmente». Isabela ficou apreensiva. Não tinha um vestido adequado, nem uma máscara que não parecesse infantil. A senhora Cavendish, percebendo sua hesitação, trouxe um velho baú. Este vestido pertencia à minha irmã mais nova. Ela era uma alma romântica. É um pouco fora de moda, mas com alguns ajustes ficará elegante. E esta máscara, de veludo preto com bordados prateados, servirá perfeitamente. O vestido era de um delicado tafetá verde esmeralda, com mangas bufantes e um decote discreto, ornado com renda escura. Isabela passou dias ajustando-o, e quando o vestiu, com a máscara cobrindo a parte superior de seu rosto, sentiu-se transformada. Não era mais a humilde dama de companhia, mas uma figura enigmática, uma convidada misteriosa. O baile de máscaras era ainda mais suntuoso que o anterior. Os salões do palácio estavam repletos de figuras mascaradas, dançando sob o brilho dos lustres, enquanto a orquestra tocava valsas e contradanças. O ar estava carregado de perfumes, risos abafados e a emoção do anonimato. Isabela, escondida atrás de sua máscara, sentiu uma liberdade que nunca havia experimentado. Ela dançou com alguns cavalheiros mascarados, cujas identidades ela não conseguia decifrar, e observou a cena com uma nova perspectiva. Durante uma pausa para descansar, ela se retirou para um balcão que dava para os jardins. A noite estava fria, mas as luzes das lanternas penduradas nas árvores criavam um cenário mágico. Foi então que sentiu uma presença ao seu lado. A beleza da noite é ainda mais fascinante quando se está mascarado, não acha, senhorita? Disse uma voz familiar, profunda e ressonante. Era o Duque Ricardo, sua máscara preta e dourada, acentuando o mistério de seus olhos azuis. Duque Ricardo. Isabela respondeu surpresa, mas sem revelar sua identidade. Como me reconheceu? Ele sorriu, um leve movimento nos lábios visível por trás da máscara. Sua postura, sua dignidade, mesmo mascarada, são inconfundíveis. E talvez eu estivesse procurando por você. O coração de Isabela deu um salto. Por mim, Duque? Sim, a conversa que tivemos no parque me intrigou, e sua capacidade de observar além das aparências, isso é raro. Eu gostaria de saber mais sobre as verdades que não se revelam nas aparências que mencionou. Ele fez uma pausa. Mas para isso,
Talvez devêssemos remover nossas máscaras, ou pelo menos falar com mais franqueza. Não sei se é apropriado, Duque. Isabela hesitou. Minha posição, sua posição, não diminui seu valor, senhorita. Pelo contrário, ela testa seu caráter. E, como eu disse, a dignidade pode ser mantida em qualquer circunstância. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Há algo que a preocupa, não há? Algum mistério em sua vida que a assombra? Isabela sentiu um ímpeto de confiança. Sim, Duque, o declínio de minha família. Há anos uma sombra paira sobre nosso nome, uma sensação de que as coisas não aconteceram por acaso. Ouvi falar de um Sr. Blackwood e de negócios que se perderam de forma inexplicável. Ricardo franziu a testa por trás da máscara. Blackwood, você disse? É um nome que me é familiar, mas não de forma positiva. Se me permite, senhorita, talvez eu possa investigar. Tenho alguns contatos que podem ter informações. Isabela sentiu uma pontada de esperança. Seria de uma gentileza inestimável, Duque. Nesse momento, um mensageiro mascarado se aproximou, entregando a Ricardo uma pequena nota selada. Ele abriu-a, leu rapidamente e sua expressão endureceu. Perdoe-me, senhorita, mas sou requisitado. Mas prometo que não esquecerei nossa conversa. E antes que eu me vá, ele retirou a máscara e por um instante seu rosto bonito e sério estava totalmente exposto à luz do luar. Ricardo de Ravensworth, ele disse, espero que confie em mim, apesar de tudo o que a sociedade nos impõe. Isabela, tomada pela emoção, também removeu sua máscara. Isabela Fontes, confio, Duque. Ele sorriu novamente, um sorriso que prometia mais do que apenas uma investigação. Ele então se inclinou, pegou a mão dela e a beijou delicadamente. Até breve, Isabela. Ele se afastou, desaparecendo na multidão mascarada. Isabela ficou ali, o coração batendo forte. Em sua mão, percebeu que havia um pequeno objeto. Era uma rosa de veludo, idêntica à que ele usava na lapela, e presa à rosa, uma pequena tira de papel. Os antigos caminhos podem esconder novas verdades. Procure no arquivo da Guilda dos Comerciantes, nos registros de 1869. Uma carta anônima, um encontro secreto e uma pista concreta. O mistério havia se aprofundado e agora Ricardo de Ravensworth era parte dele. A noite prometia mais do que apenas danças e aparências. A pista deixada por Ricardo na carta anônima, o arquivo da Guilda dos Comerciantes e os registros de 1869 acendeu uma nova chama de esperança em Isabela. Ela passava suas noites em claro, revisando as lembranças de seu pai, as poucas cartas e documentos que haviam sobrevivido ao declínio de sua família. Ela não podia arriscar perguntar à senhora Cavendish, que certamente a consideraria indiscreta, nem a tia Clara, que era frágil demais para qualquer perturbação. A tarefa de conseguir acesso aos arquivos da Guilda dos Comerciantes era para uma dama de companhia quase impossível. No entanto, a determinação de Isabela era inabalável. Ela começou a planejar com cuidado. Usaria suas poucas horas de folga, fingindo ir a livrarias ou museus para estudos, como a senhora Cavendish incentivava. Sua primeira tentativa foi um fracasso. A guilda era um edifício imponente, com portões de ferro forjado e uma entrada vigiada por porteiros sisudos. Sem uma carta de recomendação ou um propósito claro e oficial, ela foi educadamente, mas firmemente, impedida de entrar. A frustração a invadiu, mas Isabela não desistiria. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, ela encontrou um antigo criado de sua família, o Sr. Potter, agora um homem grisalho e curvado, que trabalhava como mensageiro para um pequeno jornal. Ele a reconheceu imediatamente. Senhorita Isabela,
Como é bom vê-la. Pensei que nunca mais a encontraria em Londres. Isabela, comovida, contou-lhe brevemente sobre sua situação e com cautela sobre sua busca. Senhor Potter, o senhor se lembra de meu pai e de algum negócio que ele fez com um certo Sr. Blackwood? Algo que tenha dado errado em 1869? O velho Potter coçou a cabeça, seus olhos fixos no chão. Ah, o Sr. Blackwood. Lembro-me dele. Um homem de fala mansa, mas com olhos que nunca sorriam. Vinha à casa de seu pai com frequência, naqueles dias. Lembro-me que, depois que ele partiu pela última vez, seu pai ficou mudado. Nunca mais foi o mesmo. E havia uns documentos que ele sempre carregava consigo que depois sumiram. Mas não sei de detalhes, senhorita. Eu era só um criado. Ele hesitou. Mas ouvi uns cochichos, sabe? De que o Sr. Blackwood tinha um primo, um tal de Elias Thorne, que era um advogado bastante conhecido, com fama de ser ardiloso. Ele tinha escritórios perto da guilda, se não me engano. A informação era um raio de luz. Um advogado ardiloso. Elias Thorne. A conexão era tênue, mas real. Isabela decidiu que sua próxima visita seria aos escritórios de Elias Thorne. Inventou uma desculpa para a Sra. Cavendish, dizendo que precisava consultar um livro raro em uma biblioteca especializada. Vestiu seu mais modesto dos vestidos, tentando parecer o mais discreta possível. No entanto, suas ações não passaram despercebidas. Lady Cecilia Ashworth, que parecia ter olhos e ouvidos em todos os lugares, estava ciente da atenção que Isabela recebia do Duque Ricardo. A inveja de Cecília a transformara em uma sombra vigilante. Ela começou a seguir Isabela em seus passeios, enviando criados para observar seus movimentos. Um dia, enquanto Isabela estava perto dos escritórios de advocacia, hesitando em entrar, ela viu Cecília passar em sua carruagem, seus olhos fixos em Isabela, com uma expressão de desconfiança e triunfo. Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. Cecília estava à espreita, e a menor indiscrição poderia ter consequências desastrosas. Mais tarde naquele dia, durante o chá da tarde, a Sra. Cavendish recebeu uma visita inesperada. Lady Cecília. Minha querida Elara, começou Cecília com um sorriso afetado. Só vim para expressar minha preocupação. Tenho visto sua dama de companhia, a senhorita Fontes, em lugares incomuns para uma jovem sozinha, perto de escritórios de advocacia e outras áreas movimentadas. Temo que ela possa estar se expondo a situações desfavoráveis e talvez manchando a reputação de sua casa, sem querer, é claro. A Sra. Cavendish olhou para Isabela com severidade. É verdade, senhorita Fontes? Tem se aventurado por Londres sem meu conhecimento e permissão? Isabela sentiu o peso da acusação, a sensação de que estava prestes a perder tudo. Eu estava procurando por um livro específico, Sra. Cavendish, para ajudá-la na catalogação de sua biblioteca. Uma edição rara que me recomendaram em uma livraria. A Sra. Cavendish manteve seu olhar fixo nela. Espero que seja a verdade. Lembre-se, a reputação é um bem frágil, senhorita Fontes, e as damas de companhia não têm o luxo de arriscar a sua. Isabela sabia que Cecília estava tentando minar sua posição. O escrutínio aumentava, os obstáculos se erguiam, mas ela também sabia que estava perto de algo. A menção de Elias Thorne, a conexão com Blackwood e a persistência de Cecília só reforçavam sua convicção de que havia uma verdade a ser revelada. E em meio a tudo isso, a figura enigmática do Duque Ricardo. Ele havia prometido investigar. Estaria ele ciente da rede de espionagem de Cecília e o que, afinal, ele estava realmente procurando? O suspense era um nó apertando-se em seu peito. A ameaça de Lady Cecília
e a desconfiança da senhora. Cavendish forçaram Isabela a ser ainda mais cautelosa em sua busca. Ela sabia que precisava encontrar provas irrefutáveis para desvendar o mistério do Sr. Blackwood e Elias Thorne, e para limpar o nome de seu pai. A pista da Guilda dos Comerciantes ainda estava lá, mas o acesso era o problema. Passou semanas mergulhada na biblioteca da Sra. Cavendish, não apenas catalogando, mas procurando por qualquer menção que pudesse ligar sua família aos Thorne ou a Blackwood. Era uma agulha num palheiro, mas Isabela era persistente. Um dia, enquanto limpava uma estante empoeada atrás de uma pesada cortina de veludo, ela encontrou uma pequena caixa de madeira esquecida. Dentro havia um diário. Não era o diário da Sra. Cavendish, mas de sua mãe, que também havia sido uma amiga próxima da mãe de Isabela. Com o coração batendo forte, Isabela começou a folhear as páginas amareladas. A princípio, eram apenas anotações sobre bailes, visitas e receitas. Mas então, uma entrada de 1869 chamou sua atenção. Junho de 1869, um dia inquietante. A querida Elisa, mãe de Isabela, veio me visitar, aflita. Contou-me sobre as crescentes dificuldades de seu marido, Samuel. Aparentemente, um negócio de lã com o Sr. Blackwood, mediado pelo astuto Elias Thorne, tem se mostrado um desastre. Samuel investiu pesadamente confiando na promessa de lucros rápidos, mas os termos do contrato, segundo Elisa, são obscuros e desfavoráveis. Ela teme que estejam sendo enganados. O Sr. Thorne parece ter uma reputação duvidosa, mesmo entre os mais inescrupulosos. Elisa me pediu para guardar uma cópia dos documentos originais do acordo, apenas por precaução, caso algo aconteça a Samuel. Ela confiava em mim. Orei por sua família. Isabela prendeu a respiração. Era a prova que ela tanto procurava. Seu pai não era um homem desonesto, mas uma vítima. Os documentos originais, onde estariam? A Sra. Cavendish era filha da autora do diário. Teria ela os documentos? No dia seguinte, Isabela esperou pelo momento certo para abordar a Sra. Cavendish com o diário em mãos. Sra. Cavendish, começou ela, nervosa, encontrei este diário da sua mãe. Há uma entrada aqui que me parece de extrema importância. Ela leu a passagem sobre os fontes Blackwood e Thorne. A Sra. Cavendish ouviu em silêncio, sua expressão tornando-se cada vez mais grave. Minha mãe era uma mulher de grande integridade, Isabela. Sim, lembro-me vagamente de minha mãe mencionando a aflição de Elisa. Ela guardava muitas coisas em um pequeno cofre na sala de estudos. Mas após a morte de minha mãe, eu o fechei e esqueci. Nunca houve uma razão para abri-lo. Juntas, elas foram até a sala de estudos. Após alguns minutos de busca, a Sra. Cavendish encontrou um pequeno cofre de ferro escondido atrás de alguns livros. Com uma chave antiga que ela guardava em seu porta-joias, abriu-o. Dentro havia algumas joias de família e uma pasta de couro amarrada com um cordão de seda. Eram os documentos originais do negócio de lã entre Samuel Fontes e o Sr. Blackwood, com o aval de Elias Thorne. Isabela examinou os papéis. Eram complexos, cheios de jargões legais, mas uma cláusula em particular saltou aos olhos. Uma linha em letras miúdas que permitia ao Sr. Blackwood, em certas condições, tomar posse de todos os bens do Sr. Fontes, caso o negócio falhasse, sem qualquer compensação. Era uma armadilha legalmente construída, uma manobra traiçoeira, mas que não configurava crime flagrante perante as leis da época, apenas um golpe desonesto. A Sra. Cavendish, com os olhos fixos nos documentos, suspirou. Meu Deus, então era isso. Seu pai foi roubado, Isabela, não por violência, mas por astúcia, e minha mãe, em sua sabedoria, previu isso. Naquela mesma tarde, enquanto Isabela e a Sra. Cavendish discutiam os próximos passos, uma batida na porta.
era o Duque Ricardo. Ele havia vindo discretamente, sem carruagem, a pé. Senhoritas, ele disse, seus olhos azuis sérios. Consegui algumas informações sobre o Sr. Blackwood e Elias Thorne. Blackwood era um oportunista com uma reputação sombria em transações de terra e negócios de lã. Elias Thorne era seu advogado, conhecido por sua habilidade em dobrar a lei sem quebrá-la abertamente. Eles operavam em um esquema de aquisições de propriedades subvalorizadas, usando contratos complexos para arruinar pequenos proprietários e depois comprar seus bens a preço de banana. Ele fez uma pausa, olhando para os documentos na mesa. Percebo que encontraram algo. Isabela, com o coração cheio de alívio e gratidão, mostrou-lhe os documentos. Encontramos a verdade, Duque. Meu pai foi vítima de um esquema ardiloso. Mas isso não é um crime. É uma manobra legalmente questionável, porém difícil de reverter. Ricardo leu os documentos, sua expressão séria. Não é um crime, mas é uma injustiça moral gritante. E temo que as evidências mostrem que Elias Thorne, pouco antes de desaparecer anos atrás, vendeu algumas das propriedades de seu pai para a família do Conde de Montgomery. Isabela sentiu um calafrio. O Conde de Montgomery era um poderoso nobre e um dos principais patronos de Lady Cecilia Ashworth. A trama se adensava e as peças começavam a se encaixar de uma maneira perigosa. O Duque Ricardo, com sua perspicácia, havia ajudado a desvendar a primeira camada do mistério. Mas a verdadeira batalha, a de restaurar a honra de sua família, ainda estava por vir. E ela sabia que não seria fácil enfrentar as poderosas figuras que se beneficiaram da desgraça de sua família. Com os documentos em mãos e a revelação do envolvimento da família Montgomery, Isabela sentiu o peso da verdade e a urgência de agir. A senhora Cavendish, chocada com a descoberta, prometeu seu total apoio. Não podemos deixar essa injustiça impune, Isabela. Minha mãe ficaria horrorizada. O Duque Ricardo, no entanto, parecia mais apreensivo. Isabela, compreendo sua vontade de lutar, mas o Conde de Montgomery é um homem poderoso e influente. Enfrentá-lo publicamente, com base em documentos que, embora comprovem um esquema desonesto, podem ser interpretados como meros erros contratuais, será extremamente difícil. Ele tem advogados e conexões que podem silenciá-la. Mas e quanto à honra de meu pai? Isabela replicou, sua voz firme. Permitirei que sua memória seja manchada por essas insinuações de desonestidade? Não posso, Duque, não posso. Ricardo suspirou. Entendo, mas peço que seja cautelosa. Há maneiras e maneiras de se lutar. E alguns caminhos são mais perigosos do que outros. Ele não parecia mais tão aberto, sua expressão tornara-se distante, quase fria. A senhora Cavendish sugeriu que buscassem a ajuda de um advogado de sua confiança, o Sr. Albright, um homem respeitável e com alguma influência. Isabela, com a pasta de documentos em mãos, marcou um encontro com ele. O Sr. Albright analisou os papéis com cuidado, sua testa franzida. Senhorita Fontes, ele disse ao final da leitura, estes são documentos complexos. Revelam um esquema predatório, sim, mas Blackwood e Thorne eram mestres em se mover nas fronteiras da legalidade. É uma injustiça moral, sem dúvida, mas provar que foi um engano deliberado e que o Conde de Montgomery estava ciente e se beneficiou indevidamente exigirá mais do que apenas estes contratos. Precisaremos de testemunhas, de provas de intenção. Será uma batalha árdua e o risco de fracasso é alto. Enquanto Isabela buscava aconselhamento, as fofocas sobre ela se intensificavam. Lady Cecilia Ashworth, furiosa com a intervenção do Duque Ricardo em defesa de Isabela e ciente de que algo estava acontecendo, começou uma campanha de difamação sutil.
Ela espalhava insinuações sobre a ambição excessiva de Isabela, sobre como a jovem estava perseguindo o Duque Ricardo e como sua busca por velhas querelas familiares era apenas um pretexto para se promover socialmente. A senhorita Fontes está se mostrando uma alpinista social, não acha? Cecília sussurrava em salões e chás. Com o Duque Ricardo a seu lado, ela pensa que pode reescrever a história de sua família. É uma audácia inaceitável para alguém de sua posição. As insinuações de Cecília chegaram aos ouvidos da senhora Cavendish, que, embora confiasse em Isabela, era sensível à opinião da sociedade. Isabela, você precisa ser mais cuidadosa. As pessoas estão falando. O Duque Ricardo é um homem de grande posição. Qualquer aproximação indevida pode ter consequências desastrosas para sua reputação. Para piorar a situação, o Duque Ricardo, após sua advertência inicial, parecia ter se distanciado. Ele parou de frequentar o Hyde Park em horários em que sabia que Isabela estaria lá. Nos poucos eventos sociais em que se encontravam, ele a cumprimentava com a mais estrita formalidade, evitando qualquer conversa prolongada. Seu olhar, antes carregado de um interesse velado, agora era impenetrável. Isabela sentiu uma pontada de desespero. A aparente retirada do Duque a deixou com uma sensação de traição. Ele havia prometido ajudar, havia mostrado interesse, e agora, no momento crucial, ele se afastara. Seria ele apenas mais um nobre que se cansara de seu entretenimento com uma dama de companhia? Seria sua promessa de ajuda apenas uma cortesia vazia? A humilhação de Netherfield ressurgiu, mais dolorosa agora, porque vinha de alguém em quem ela havia depositado uma confiança silenciosa e profunda. Ele a abandonou, Isabela. Sussurrava a voz da dúvida em sua mente. Ele é um duque. Você é uma ninguém. Sua causa é inútil. A senhora Cavendish, embora solidária, também parecia cética quanto ao envolvimento do duque. Talvez o Duque Ricardo tenha percebido que esta luta é demasiado arriscada para ele. É um homem com grandes responsabilidades. Isabela sentiu-se completamente sozinha. Os documentos eram fortes, mas a rede de poder e influência de Montgomery, aliada à astúcia de Cecília e ao aparente abandono de Ricardo, parecia esmagadora. Sua dignidade estava novamente em jogo, e a coragem que a impulsionava começava a vacilar. Ela tinha a verdade, mas faltava-lhe a força para revelá-la ao mundo sem ser destruída no processo. Era um momento de teste, onde a sua fé na justiça e na bondade alheia era severamente abalada. A sensação de abandono por parte do Duque Ricardo e a pressão social crescente mergulharam Isabela em um poço de angústia. Noites a fio, ela repassava os documentos, tentando encontrar a falha, o detalhe que escapara ao Sr. Albright, algo que tornasse a prova irrefutável. A Sra. Cavendish, percebendo o estado de Isabela, intensificou sua vigilância, aconselhando prudência e paciência. A verdade, Isabela, tem seu próprio tempo para se revelar. A pressa pode ser sua ruína. Uma noite chuvosa e tempestuosa, com o vento uivando pelas chaminés e a chuva batendo furiosamente nas janelas, uma batida inesperada na porta da Sra. Cavendish surpreendeu a todos. Era um criado do Duque Ricardo, ensopado pela chuva, com uma mensagem urgente para Isabela. A senhorita Fontes deve ir imediatamente ao escritório do Duque Ricardo em Mayfair. Ele disse que é de suma importância. Isabela, com o coração batendo descompassadamente, sentiu uma mistura de apreensão e esperança. A senhora Cavendish, embora preocupada com a hora tardia e o tempo inclemente, assentiu. Vá, Isabela. Algo grande deve estar acontecendo. A viagem de carruagem através da Londres noturna e chuvosa foi tensa. As ruas estavam escuras, iluminadas apenas pelos raros lampiões a gás, e o som dos cascos dos cavalos ecoava na calada da noite.
Ao chegar ao imponente escritório do duque, Isabela foi conduzida a uma vasta sala de trabalho, forrada de livros e com uma lareira crepitante. Ricardo estava lá de pé, com as mãos atrás das costas, observando a chuva pela janela. Ele parecia exausto, mas sua postura era de uma determinação férrea. Isabela, ele disse virando-se para ela. Peço perdão pelo inconveniente, mas não havia outro caminho. As coisas se precipitaram. Duque, o que está acontecendo? Sua ausência. Isabela não conseguiu conter a reprovação em sua voz. Eu não estava ausente, Isabela. Eu estava investigando. A sua causa se entrelaça com uma questão familiar minha, e eu precisei de discrição máxima. Lady Cecília é perigosa e o Conde de Montgomery tem aliados poderosos. Ricardo apontou para uma série de papéis e mapas espalhados sobre a mesa. Durante semanas, meus próprios investigadores trabalharam incansavelmente. Confirmamos que Elias Thorne e o Sr. Blackwood operavam um esquema que visava famílias com poucas posses, mas com terras estratégicas para a expansão ferroviária. Eles usavam contratos fraudulentos para empurrar as famílias à falência e depois compravam suas terras a preços irrisórios. Ele pegou um mapa. As terras de sua família, os Fontes, eram vizinhas a uma propriedade de menor porte que era de suma importância para a construção de uma nova linha ferroviária. Blackwood, sob a fachada de um negócio de lã, estava interessado em adquirir ambas as propriedades. Mas quem então se beneficiou mais? Isabela perguntou, sentindo um frio na espinha. Isso é o mais grave. Blackwood, pouco antes de desaparecer, vendeu todas as propriedades que adquiriu de seu pai, e outras que também comprou por meios desonestos para a família do Conde de Montgomery. Mas não foi diretamente ao Conde. Foi para o irmão mais velho dele, Lord Edmund Montgomery, que foi o verdadeiro mentor por trás do esquema, usando Blackwood e Thorne como seus testa de ferro. Isabela empalideceu. Lord Edmund? Mas ele já faleceu. Sim, há alguns anos. Ele era o maestro por trás de toda a operação. O Conde de Montgomery, seu irmão, herdou as propriedades e os títulos, mas também o legado desse esquema. Ele pode não ter participado ativamente da fraude original, mas certamente se beneficiou dela e, como herdeiro, tem a responsabilidade. Ricardo fez uma pausa, olhando para Isabela com tristeza. E aqui é onde a minha família se cruza com a sua de uma forma que me envergonha profundamente. Isabela o olhou confusa. Minha avó paterna, em sua juventude, teve um relacionamento com Lord Edmund. Um relacionamento secreto, pois ele já era casado. Tiveram um filho. Esse filho é meu tio-avô, um membro da família Ravensworth, que sempre foi mantido nas sombras devido ao escândalo de sua origem. Ele também tinha um pequeno investimento com Elias Thorne, e foi por meio dele que descobri algumas das artimanhas de Thorne e a extensão de sua crueldade. Seu tio-avô? Isabela murmurou perplexa. Mas o que isso significa? Significa que Lord Edmund Montgomery não era apenas um nobre sem escrúpulos. Ele também era um parente distante meu, por um laço ilegítimo, sim, mas um laço que minha família tentou esconder a todo custo. E o que é mais terrível é que, em um momento de fraqueza, meu próprio pai, para proteger a reputação da família Ravensworth e a herança de meu tio-avô, assinou alguns documentos que, indiretamente, apoiavam as aquisições de terra de Lord Edmund. Sem saber de toda a extensão do esquema. Ele foi enganado, como seu pai, Isabela, mas seu erro foi de omissão e de desejo de esconder um escândalo familiar. Isabela sentiu o choque da revelação. Ricardo não se afastara dela. Ele estava lidando com a vergonha de sua própria família, que estava enredada, ainda que indiretamente, no mesmo esquema que arruinou a sua.
O duque sentia-se culpado, não por um crime, mas por uma omissão que permitira a injustiça. A revelação de Ricardo era avassaladora, mas também explicava seu comportamento. Ele não estava abandonando-a, ele estava lutando contra a sombra de sua própria história. O mistério se aprofundava, e a dor e a vergonha eram compartilhadas, mas a solução ainda parecia distante. A revelação do Duque Ricardo, o envolvimento de Lord Edmund Montgomery, seu próprio tio-avô ilegítimo, e a cumplicidade involuntária de seu pai na ocultação de um esquema que havia roubado as terras dos Fontes, atingiu Isabela com a força de um raio. A perplexidade inicial deu lugar a uma compreensão profunda. Ricardo não a havia abandonado. Ele estava enfrentando uma verdade dolorosa em sua própria família, um emaranhado de segredos e vergonhas que o ligava diretamente à injustiça sofrida pelos Fontes. Aquele homem distante e reservado havia se exposto, revelando as rachaduras em seu próprio escudo de dignidade. Meu pai cometeu um erro grave, Isabela. Ricardo confessou, a voz embargada. Movido pelo medo do escândalo e pela proteção do nome Ravensworth, ele preferiu silenciar, aprofundando a injustiça contra sua família. Ele não sabia de toda a crueldade, mas sua omissão foi imperdoável. Meu dever agora é reparar esse erro. Naquela noite chuvosa, juntos, Isabela e Ricardo traçaram uma estratégia. O objetivo não era apenas restaurar o nome de Samuel Fontes, mas também forçar o conde de Montgomery a reconhecer a ilegitimidade das aquisições e talvez a devolver as propriedades. A oportunidade perfeita surgiu algumas semanas depois, durante um grande evento de caridade organizado pela Duquesa de Carlisle, na presença de vários membros da alta sociedade e da imprensa. Era o palco ideal para uma revelação pública. A senhora Cavendish, com sua coragem renovada, e o Sr. Albright, agora munido de provas adicionais fornecidas pela investigação de Ricardo, acompanharam Isabela. Ricardo também estava lá, mas mantinha uma distância estratégica, permitindo que Isabela fosse a protagonista de sua própria história. No momento apropriado, Isabela, com a voz embargada, mas firme, pediu a palavra. A Duquesa de Carlisle, intrigada, concedeu. Senhoras e cavalheiros, Isabela começou, sua voz ressoando pelo salão. Venho hoje diante de vocês, não como a dama de companhia que muitos conhecem, mas como Isabela Fontes, filha de Samuel Fontes, um homem honrado cuja memória foi injustamente manchada. Ela desenrolou os documentos do pai e os papéis que provavam o esquema de Elias Thorne e o Sr. Blackwood. Com clareza e eloquência, explicou como seu pai havia sido enganado, não por um crime de roubo, mas por uma fraude contratual astuta, mediada por figuras inescrupulosas. Ela detalhou a cláusula oculta que permitia a tomada de posse de seus bens, e como as terras de sua família acabaram nas mãos de Lord Edmund Montgomery. O salão mergulhou em um silêncio chocado. Lady Cecilia Ashworth, presente, tentou intervir com um murmúrio, mas foi silenciada pelos olhares de desaprovação. O conde de Montgomery, visivelmente desconfortável, tentou se levantar, mas o Sr. Albright, com a autoridade de um advogado respeitado, o impediu. Foi então que Ricardo, que havia se aproximado, fez um sinal. O Sr. Albright continuou. Minha cliente, a senhorita Isabela Fontes, não busca vingança, mas justiça. E com a evidência que temos, juntamente com o testemunho de um parente próximo da família Ravensworth, que se arrepende de ter sido indiretamente cúmplice desta omissão, solicitamos que o conde de Montgomery reconheça esta injustiça e inicie as conversações para a restituição das terras de forma justa. O conde de Montgomery, encurralado pela evidência e pela presença imponente do duque Ricardo, que agora estava ao lado de Isabela, com uma expressão de apoio inabalável, não teve escolha.
Ele sabia que a reputação de sua família seria arruinada se a verdade, completa e irrefutável, viesse à tona. Os olhares da sociedade eram mais poderosos que qualquer processo legal. Compreendo, Sr. Albright, disse ele, sua voz rouca, e lamento profundamente qualquer infortúnio que tenha ocorrido. Minha família fará o que for justo. A vitória era de Isabela. Não apenas o conde Montgomery concordou em negociar a restituição das propriedades, mas a verdade sobre o caráter de seu pai foi publicamente restabelecida. Os murmúrios de desprezada e humilhada se transformaram em exclamações de corajosa e digna. A senhora Cavendish abraçou Isabela, seus olhos marejados. Você restaurou o nome de sua família, minha querida, e o meu orgulho em você. Naquele mesmo dia, Isabela recebeu inúmeros convites e pedidos de desculpas. Sua dignidade, tão testada, havia brilhado ainda mais forte. Mais tarde, enquanto a multidão começava a se dispersar, Ricardo se aproximou dela. Isabela, ele disse, sua voz suave, seus olhos azuis brilhando com uma emoção profunda. Minha família fará uma compensação por sua parte na omissão, claro. E quanto ao que me diz respeito, eu fui um tolo em deixar que minhas preocupações familiares me afastassem de você, mas sua coragem, sua integridade são uma inspiração. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Ele pegou a mão dela e a beijou, não com a formalidade de antes, mas com uma ternura inegável. Eu não posso mais imaginar uma vida sem sua presença, sua inteligência, sua força. Não quero mais viver uma vida de conveniências vazias. Eu a amo, Isabela Fontes, e anseio por um futuro ao seu lado, onde a verdade e a dignidade reinem. Aceitaria ser minha duquesa? Isabela sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Aquele homem que a havia notado no meio da multidão, que a havia ajudado a desvendar a verdade e a enfrentar a injustiça, estava agora declarando seu amor. Ela havia encontrado não apenas o reconhecimento público e a restauração da honra de sua família, mas também um amor verdadeiro, um homem que via sua alma e não seu título. Sim, Ricardo, ela respondeu, sua voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. Os sinos da igreja de Westminster pareceram tocar um dia depois, celebrando não apenas o noivado do Duque de Ravensworth, mas a vitória da coragem e da dignidade de Isabela Fontes. Ela não era mais a dama de companhia vulnerável, mas a mulher que, através de sua força interior, havia transformado a injustiça em triunfo, provando que a verdadeira nobreza não era herdada, mas conquistada com integridade e um coração indomável.